Pessoal, hoje nós vamos hoje nós vamos começar a trabalhar aí mais uma resolução, que é a resolução 358 de 2009, tá? Essa resolução, ela contempla a, a SAI, tá? Que é a sistematização da assistência de enfermagem. Nós vimos, dentro das nossas resoluções, né, a 564, e como vimos também dentro da nossa lei das atividades, que é a 7498, tá? Nós vimos que é nosso direito, assim como é nosso dever, trabalhar dentro da consulta de enfermagem o processo de enfermagem, tá? O processo de enfermagem nada mais é do que a SAI, que é a sistematização da assistência de enfermagem, e que vocês irão aprender no próximo semestre, na disciplina de bases, o passo a passo da SAI, tá? Hoje eu vou trazer esse passo a passo para vocês, né, as partes da SAI, mas vocês irão se aprofundar na disciplina de bases, ok? Porém, pessoal, quando vocês entrarem nas disciplinas específicas, né, saúde da mulher, saúde da criança, saúde mental, saúde do adulto, saúde do idoso, tá? Vocês também irão trabalhar essa SAI, tá? Onde vocês, né, de acordo com cada patologia, com cada faixa etária, vocês irão estar trabalhando aí o processo de enfermagem, que é a sistematização da assistência de enfermagem, certo? Então, vamos lá aqui acompanhar os slides. Então, aqui, ó, a resolução COFEN 358/2009, ela dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a implementação do processo de enfermagem em ambientes públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem e dá outras providências. O Conselho Federal de Enfermagem, no uso de suas atribuições legais, que eles são conferidas pela Lei 5.905 e pelo regime da autarquia, lembrando para vocês que a autarquia, né, é porque é a maior dentro da enfermagem, é o Supremo, né? São as maiores instâncias que nós temos, que é o COFEN, COREM, tá? Por isso que eles são considerados autarquias. Então, ele aprova a resolução 242 de agosto de 2000, tá certo? Então, ó, o que é que isso quer dizer? Que em agosto, né, em 31 de agosto de 2000, o COFEN ele criou a resolução 242. Essa resolução 242, ela fala sobre a SAI, tá? Aí foi o que aconteceu. Para renovar a resolução 242, que era de 2000, o COFEN criou uma nova resolução, que é a 358 de 2009, que com relação à SAI é a mais atual que nós temos, tá? Então, como quando a gente viu, né, a Lei 5.905, nós vimos que o COFEN, ele é um órgão normatizador, né? Ele vai criar as normas. Muitas vezes, né, essas normas que são criadas pelo COFEN, elas precisam ser renovadas, elas precisam ser ampliadas, tá? Quem é que vai informando isso ao COFEN? Os CORENs, né, que estão lá na ponta, estão em contato direto com os profissionais de enfermagem e com as instituições de saúde, e o que é que eles fazem? Ficam orientando o COFEN sobre determinadas resoluções. E daí o COFEN, né, junta todas essas informações, essas indicações, e daí eles renovam as resoluções, ou renovam as leis, tá? E daí foi o que aconteceu com a lei da SAI, ou desculpa, com a resolução da SAI. Antes tinha a resolução 242 de 2000, e daí o próprio COFEN renovou
para 358 de 2009, que é a mais atual que nós temos falando sobre a SAI, certo? Aí aqui, ó, considerando a evolução dos conceitos de consulta de enfermagem e de sistematização da assistência de enfermagem, considerando que a sistematização da assistência de enfermagem organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização do processo de enfermagem. Então, o que é? A consulta de enfermagem, nós sabemos que é uma atividade privativa do enfermeiro. Só quem pode realizar a consulta de enfermagem é o enfermeiro. Técnico e auxiliar de enfermagem não podem estar fazendo consultas de enfermagem, que é a atividade privativa do enfermeiro. Então, dentro da consulta de enfermagem, o enfermeiro ele deve trabalhar o processo de enfermagem, que é a SAI. Tá? Dentro desse processo, o enfermeiro vai fazer os seus registros de enfermagem, tá? Onde vai dar direito ao paciente a continuidade da assistência. Então, essa assistência do paciente, ela sempre tem que ser continuada, isso aí nós vimos, né? A assistência, ela nunca pode parar. E daí, pessoal, a SAI é um processo de organização do serviço de enfermagem e é um instrumento por quê? É um instrumento porque ele segue etapas, tá? Mas na frente nós vamos ver essas etapas. Histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, avaliação de enfermagem, tá? Como também é a organização de que o meu paciente veio hoje, e daí, tudo que eu orientei, todos os procedimentos que eu fiz com esse paciente, de acordo com a SAI, dentro da consulta de enfermagem, eu fiz os registros, tá? Daí, esse mesmo paciente, ele só vai voltar daqui a 2 meses. Eu vou saber o que eu orientei para esse paciente? Talvez eu saiba uma coisa ou outra quando eu vejo o paciente. Mas na íntegra vai estar lá o quê? Os nossos registros no prontuário do paciente, seguindo todas as etapas da SAI, certo? Por isso que a organização do nosso serviço e a gente vai poder dar continuidade com a assistência a esse paciente, tá? Se o tratamento está surtindo efeito no paciente, se o tratamento não está, onde é que a gente pode mudar, onde é que o paciente deve ser mais orientado, certo? E daí a gente vai sempre mantendo o nosso serviço organizado, porque a gente está trabalhando com um instrumento que vai nos nortear, além dos registros no prontuário do paciente. Por isso, pessoal, como eu falo para vocês, tá? A importância dos registros não é só para respaldo nosso, não é só para nossa segurança, não, certo? É também para a segurança do próprio paciente, tá? Para que a gente dê continuidade à assistência do paciente. Então, o cuidado profissional de enfermagem e a documentação da prática profissional, né? Lembre-se que essa documentação é o registro, é o prontuário do paciente, tá? São os registros do prontuário do paciente. Considerando que a operacionalização e documentação do processo de enfermagem evidencia a contribuição da enfermagem na atenção à saúde da população, aumentando a visibilidade e o reconhecimento profissional, tá? Quando o profissional de enfermagem, ele utiliza a SAI como instrumento, tá? O trabalho ele vai ficar organizado e a enfermagem, ela cada vez mais vai se destacar dentro dos seus registros, tá? Veja, pessoal, que como vocês já pagaram história de enfermagem, lá no histórico, né, da enfermagem, nós tivemos também um período
onde os registros de enfermagem, eles não eram bem feitos, onde muitos dos profissionais que pegavam o prontuário do paciente, muitas vezes eles nem liam os registros de enfermagem, porque ele já tinha, como é que eu posso falar? Os registros, eles já eram conhecidos como mal feitos. Tá? Isso por quê? Porque a maioria dos profissionais, eles não trabalhavam com esse instrumento da sistematização, com esse instrumento da SAI. A partir do momento que colocou-se no nosso código de ética o dever e o direito de trabalhar o processo de enfermagem, então a enfermagem ela começou a registrar sempre da mesma maneira, sempre nas etapas, tá certo? E daí vem a questão do nosso reconhecimento profissional também dentro dos nossos registros. Mas, pessoal, infelizmente, tá? Nem todos os profissionais trabalham com a SAI, infelizmente, tá certo? Daí o que é que vai acontecer? Veja com Cláudia. Veja com Cláudia. Tá? Daí, pessoal, o que é que acontece? É onde esses profissionais, eles não vão se destacar diante do seu reconhecimento profissional, tá? Então, veja da importância de vocês realmente aprenderem a SAI, certo? E trabalhar com ela, porque ela está na resolução, ela faz parte dos nossos serviços, ok? Aí, pessoal, de acordo com o artigo 1º da resolução, ele diz que o processo de enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e sistemático em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional, tá? Então, a consulta de enfermagem, ela deve ser realizada tanto no público quanto no privado. Se dentro da consulta a gente realiza a SAI, então a SAI ela também vai ser realizada, que é o processo de enfermagem, tanto no público quanto no privado. E é um processo deliberado e sistemático, por quê? Porque ele segue um padrão, ele segue as etapas. Tá? No inciso 1º do artigo 1º, ele fala que os ambientes de que trata o caput desse artigo referem-se às instituições prestadoras de serviços de internação hospitalar, instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, fábricas, dentre outros. Tá? Ou seja, o inciso 1º, ele está falando que onde o enfermeiro estiver realizando consulta de enfermagem, ele deverá realizar o processo de enfermagem, tá? Obrigatoriamente, ele deverá realizar o processo de enfermagem, seja uma visita domiciliar, né, onde algumas vezes o profissional ele pode estar levando o prontuário do paciente, tá? Ou, melhor do que levar o prontuário, ele fazer suas anotações em um livro de visita domiciliar, e daí, quando chegar no posto de saúde, quando chegar no ambiente da instituição, ele repassa essas informações para o prontuário do paciente, tá? Fica um método mais seguro do que a gente está retirando o que não é recomendado, retirar o prontuário do paciente da instituição, mesmo que seja para assistir esse paciente, certo? Então, abre-se um livro de visita domiciliar, a gente faz esses registros no livro e quando chegar no posto, repassa para o prontuário. E daí fica, ó, os dois cantos de registro, tá? Seja numa escola que a gente vai fazer uma atividade do PSE, a gente tem que estar fazendo as orientações, a gente tem que estar cuidando desses alunos também com a SAI, tá? Então, veja que em todo o ambiente que a gente está fazendo, como está realizando consulta de enfermagem,
a gente vai estar também prestando a nossa sistematização da assistência de enfermagem. Tá? Então, vejam vocês a importância. Tá? No inciso segundo, quando realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, dentre outras, o processo de enfermagem corresponde ao usualmente denominado nesses ambientes como consulta de enfermagem, tá? Aquilo que eu já falei para vocês, né? Seja na visita domiciliar, seja numa escola, onde você está assistindo, tá, no paciente, você está fazendo consulta de enfermagem e você está trabalhando com a SAI. Artigo 2º. O processo de enfermagem organiza-se em 5 etapas. Tá? A SAI, ele acontece em 5 etapas. Estas etapas, elas são interrelacionadas. Tá? Eu vou mostrar para vocês essas etapas separadamente, ok? Mas elas se interrelacionam, elas são interdependentes. Tá? O que é que acontece? Uma está ligada à outra para completar o processo, tá? Porque não adianta nada, eu oriento o meu paciente e não avalio o meu paciente, tá? Como é que eu vou dar continuidade à assistência, certo? Então, por isso que as etapas, elas devem ser realizadas sempre na consulta de enfermagem, tá? Em toda consulta de enfermagem. Então, nós temos aí a primeira etapa, que é a de coleta de dados de enfermagem, ou histórico de enfermagem, tá? Aqui ocorre o quê? É um processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde-doença. Aqui, pessoal, nesse histórico de enfermagem, a gente vai seguir aquele padrão do prontuário, tá? A gente vai coletar todo o histórico de enfermagem, né? Todo o histórico de saúde do paciente, desde o período gestacional, tá? Daí a importância de se vir um acompanhante, tá? Mas caso se for o paciente apenas, desde a infância até os dias de hoje, tá? Daí a gente vai saber as doenças que ele teve na infância, as doenças que ele teve na adolescência, vai saber os antecedentes familiares, né, as doenças da família, tá? Até se chegar à queixa que ele está hoje, certo? Então, hoje ele veio porque ele está apresentando problemas respiratórios, tá? Porque ele está se sentindo febril, tá? Porque ele está se sentindo indisposto, porque ele apresenta vômitos, porque ele está com cefaleia, porque ele está com vertigem, tá? Então, a gente termina a nossa coleta de dados quando o paciente começa a relatar as queixas atuais, certo? Então, veja, que a história de enfermagem, o histórico de enfermagem, essa coleta de dados, ela se processa como um resgate, tá? Da vida, né, da saúde desse paciente, tá? E também da sua família, né? Porque a gente sabe que tem a questão aí dos fatores genéticos, tá? Que vem muitas vezes implicar no atual estado de saúde, né, estado de doença do paciente, certo? Então, a coleta de dados, que é o histórico de enfermagem, dentro da SAI, nada mais é do que um resgate da história de saúde desse paciente. A infância, as doenças que ele teve na infância, na adolescência, na idade adulta, as doenças da família, tá? Até se chegar às queixas atuais. A outra etapa da SAI que nós temos aí é o diagnóstico de enfermagem. Processo de interpretação e agrupamento de dados coletados
na primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem, que representam com mais exatidão as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo de saúde, e que constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados, tá? Então, pessoal, veja, existem dois tipos de diagnóstico para o paciente: o diagnóstico médico, ou o diagnóstico da doença, e o diagnóstico de enfermagem. O diagnóstico médico, ou o diagnóstico da doença, quem faz, quem realiza, quem prescreve é o médico, né, como o próprio nome diz. O diagnóstico de enfermagem, quem realiza é o enfermeiro, dentro da consulta de enfermagem, realizando a segunda etapa da SAI, tá? O diagnóstico de enfermagem, ele sempre vai ter como base o diagnóstico médico ou o diagnóstico da doença, tá? Então, como eu já falei para vocês, por mais que o paciente ele veio a primeira vez para nós, tá? Ele está sendo admitido, somos nós que estamos lá, digamos, na estratégia da saúde, né, de saúde da família, no posto de saúde, e esse paciente veio para o nosso território, e daí a gente está admitindo ele, tá? E daí, segundo o próprio paciente, ele não tem nenhuma doença, mas ele está sentindo certos sintomas, tá? E daí ele vai descrever os sintomas, você vai fazer o histórico de enfermagem, e daí, mesmo que você, né, com os seus conhecimentos, veja que esse paciente está desenvolvendo uma hipertensão, tá? Mas como ele ainda não tem esse diagnóstico, você também não pode dar esse diagnóstico. O que é que você vai fazer? Vai encaminhá-lo para o médico. O médico vai ver, vai, né, fazer de acordo com as suas atividades lá, aí o médico chega à conclusão e dá o diagnóstico do paciente de hipertensão, tá? Tranquilo até aí. Aí, quando esse paciente voltar para você, aí você, como enfermeiro, vai fazer o diagnóstico de enfermagem. Lembre-se que esse diagnóstico de enfermagem vai ser baseado no diagnóstico médico, que nesse caso, nesse exemplo aí, é a hipertensão, tá? Então, eu vou observar, né, vou ver, conversar com o paciente através dos relatos dele ou da família, eu vou analisar onde é que a enfermagem pode intervir aí, dentro desse diagnóstico médico, tá? Dentro desse diagnóstico de hipertensão. Então, eu vejo que o paciente apresenta dificuldade em baixar os níveis de pressão, tá? Mesmo ele já fazendo uso das medicações há mais ou menos um mês, os níveis de pressão ainda estão altos. Então, eu vou orientar esse paciente com relação a déficit na alimentação, tá? Porque ele me falou que a alimentação dele não está separada dos demais, muitas vezes, segundo ele, a comida é salgada, tá? Então, eu vou ver como diagnóstico de enfermagem aí, ó, déficit na alimentação. Isso quer dizer o quê? Que a alimentação dele está comprometida, tá? Outra coisa, ele fala que não dorme bem, ele não dorme a noite toda, então a gente já coloca lá, ó, déficit ou problemas com o sono, outro diagnóstico de enfermagem, tá? Que pode agravar, né, a doença do paciente, certo? Então, outra questão, o paciente ele está acima do peso, então aí a questão do sobrepeso, outro diagnóstico de enfermagem que pode estar implicando na hipertensão do paciente. Então, veja que só aí nós já achamos 3 diagnósticos de enfermagem, onde a gente vai traçar um plano para esses 3 pontos, para esses 3 diagnósticos de enfermagem, e daí nós iremos orientar o nosso paciente, certo? Então, esse é o diagnóstico de enfermagem. Daí nós temos a terceira etapa,
que é o planejamento de enfermagem. No planejamento de enfermagem, nós vamos fazer, o planejamento de enfermagem é a determinação dos resultados que se espera alcançar e as ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana, em um dado momento ou processo de saúde e doença identificados na etapa do diagnóstico de enfermagem. Então, é aqui no plano de enfermagem onde nós iremos traçar os planos que a gente vai orientar esse paciente. Então, com relação ao diagnóstico de sedentarismo, tá? Então, nós vamos orientar caminhadas a esse paciente diariamente, no período da manhã, porque além, né, de diminuir o peso, ele vai, de realizar atividades físicas, ele vai, né, receber aí a vitamina D, né? Cuidar da alimentação, alimentação hipossódica, tá? Alimentação mais balanceada, mais rica em frutas, em verduras, logicamente que a gente vai ver, né, se esse paciente tem condição de fazer uso dessa alimentação, tá? Nós vamos ver a questão do padrão de sono, nós vamos orientar que esse paciente ele deve evitar dormir de dia, para que à noite ele tenha um padrão de sono normal, para que não venha a prejudicar o aumento da sua pressão, tá? Então, fizemos essas orientações no plano de enfermagem. Essas orientações, elas tanto são dadas ao paciente, como são dadas ao acompanhante, se o acompanhante tiver, né, presente, e também registradas no prontuário do paciente, para que quando ele venha daqui a 1 mês, 2 meses, a gente saiba o que a gente orientou, tá? E daí a quarta etapa, que é a implementação, que é a realização das ações ou intervenções determinadas na etapa do planejamento de enfermagem. E aqui na implementação é onde o paciente ele vai realizar tudo o que foi orientado, tá? Então, o paciente ele está lá realizando o que foi orientado, ok? E aqui na avaliação, que é o processo deliberado, sistemático, contínuo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana, em um dado momento do processo de saúde e doença, para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado, e de verificação da necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do processo de enfermagem. O que é que acontece aqui na avaliação de enfermagem? O paciente retornou para nós 1 ou 2 meses depois, né? E daí nós iremos avaliar como é que está, né? Se ele perdeu peso ou se a pressão ela baixou mais, os níveis de pressão estão mais baixos. Ver com ele a questão da alimentação, se a alimentação melhorou, né? Ver com relação ao sono, como é que ele está dormindo, certo? Então, a gente vai avaliar tudo isso. Se realmente, né, a pressão do paciente está baixando, se o paciente se sente bem, se ele relata que está bem, tá? Então, a gente continua com o plano de enfermagem, tá? Então, a gente orienta o paciente, seu João, o senhor vai continuar com os planos, o senhor vai continuar fazendo os exercícios, cuidando da alimentação, porque a pressão está boa, tá? E daí o senhor volta daqui a 1 mês. Pronto, deu certo, tá? Caso o paciente diga que continua sentindo as mesmas coisas, né? Que o pico hipertensivo continua lá em cima, então a gente vai o quê? Mudar, ver onde é que a gente pode melhorar nosso plano de enfermagem para que o paciente melhore, tá? A gente pode encaminhá-lo para o médico novamente para ver essa questão da medicação, tá? Porque medicação de hipertenso e diabético nós não podemos prescrever, mesmo nós trabalhando em cima do programa de hipertensão e diabetes, mas o enfermeiro ele não pode prescrever nenhuma medicação com relação à hipertensão e diabetes, eles podem transcrever, tá? Nós podemos transcrever, ok? Então, na avaliação, a gente vai ver se o resultado for bom, continua. Se o resultado não for, a gente vai ter que adaptar um novo plano de enfermagem. Aí a gente volta para a terceira etapa e faz um novo plano de enfermagem, tá certo?
vocês, assim, podem imaginar que é muita coisa que a gente faz nesse plano, tá? Ou, desculpe, na SAI, mas quando a gente se habitua a trabalhar com a SAI, vocês vão ver que a nossa consulta, ela fica bem mais fácil, ela fica bem mais produtiva, tá? O artigo 3º, ele fala com relação que o processo de enfermagem deve estar baseado no suporte teórico que oriente a coleta de dados, o estabelecimento e diagnóstico de enfermagem e o planejamento das ações ou intervenções de enfermagem, e que forneça a base para a avaliação dos resultados de enfermagem alcançados. Tá? Nós temos esse suporte teórico, por quê? Porque nós aprendemos a realizar a SAI, a realizar o processo de enfermagem na academia, tá? Na faculdade vocês aprendem, como eu falei para vocês, tá? Além disso, nós temos livros que nos norteiam com relação a aprender o processo de enfermagem, que é o livro da Nanda, tá? O livro de Wanda Horta, tá? Onde principalmente a Nanda, vocês irão trabalhar muito, tá? Para que a gente aprenda a trabalhar com a SAI, certo? E como eu falei para vocês, a gente trabalhando, nós iremos nos habituar, e daí o processo de enfermagem se torna bem mais fácil, tá? Outro ponto que nós não podemos esquecer é a questão dos registros. Para que a gente alcance realmente os resultados esperados aí, nós temos que fazer os registros de enfermagem para dar continuidade à assistência de enfermagem. No artigo 4º, ao enfermeiro, observadas a disposição da Lei 7498 de 86, o decreto 44.406 de 87, que regulam, incumbem a liderança na execução e avaliação do processo de enfermagem, de modo a alcançar os resultados de enfermagem esperados, cabendo-lhe privativamente o diagnóstico de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo de saúde e doença, bem como a prescrição das ações ou intervenções de enfermagem a serem realizadas face a essas respostas, tá? O que é que esse artigo 4º fala, pessoal? Ele fala que na Lei 74/98 e no Decreto 94.406, que dispõe sobre as nossas atividades como enfermeiro, estão lá a questão da consulta de enfermagem ser privativa do enfermeiro, assim como a prescrição da assistência de enfermagem também ser privativa do enfermeiro, tá? Então, quando eu realizo a prescrição da assistência de enfermagem, eu estou realizando a SAI, tá? Que é o processo de enfermagem. Aí eu abro um parênteses aqui, como um alerta também para vocês que vão entrar no mercado de trabalho daqui uns tempos, né? Daqui a alguns anos, que alguns colegas, né, realizam a consulta de enfermagem, dando importância apenas à prescrição dos medicamentos, tá? Veja que o mais importante para nós da enfermagem dentro da SAI é a prescrição da assistência de enfermagem, que é uma atividade privativa nossa, e só quem pode realizar é o enfermeiro, tá? Porque a prescrição medicamentosa, tá? O enfermeiro ele realiza, mas como integrante da equipe de saúde, tá? Onde ele vai depender de uma portaria, né? Que o gestor municipal tenha baixado, onde ele vai depender dos programas que ele realiza, tá certo? E na consulta de enfermagem ele não depende de ninguém. É atividade nossa, é privativo nosso. No artigo 5º, ele diz que
O técnico e o auxiliar de enfermagem, em conformidade com a disposição da Lei 7498 e o Decreto 94.406, participam da execução do processo de enfermagem naquilo que lhe couber, sob supervisão e orientação do enfermeiro. Tá? Veja, sai prescrição da assistência de enfermagem, consulta de enfermagem, técnico e auxiliar de enfermagem não pode realizar. Aí eles podem dar suporte ao enfermeiro, tá? Sob supervisão do enfermeiro, ok? Artigo 6º. A execução do processo de enfermagem deve ser registrada formalmente, né? A questão dos registros que eu falo para vocês, envolvendo, no item A, um resumo dos dados coletados sobre a pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo de saúde e doença, os diagnósticos de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo de saúde e doença, as ações ou intervenções de enfermagem realizadas face ao diagnóstico de enfermagem identificados e os resultados alcançados como consequência das ações ou intervenções de enfermagem realizadas, tá? Então, veja que nesses itens, pessoal, esses itens são as partes, tá? São as etapas da SAI, certo? E todas elas nós devemos registrar no prontuário do paciente. Para quê? Para ser respaldo nosso, do que a gente fez, tá? Como também para continuar a assistência de enfermagem, certo? Então, a gente faz um resumo dos dados coletados, de tudo que o paciente nos informou sobre o seu histórico de saúde. Nós registramos o diagnóstico de enfermagem, que é o que a gente observa, né, como déficit, como problema no paciente. Nós registramos as intervenções, as ações, né, o que a gente orienta para o nosso paciente, e registramos a avaliação, tá, que são os resultados. Se deu certo, se foi positivo, ou se não deu certo, tá? No artigo 7º, compete ao Conselho Federal de Enfermagem e os Conselhos Regionais de Enfermagem, no ato que lhes couber, promover as condições entre as quais firmar convênios ou estabelecer parcerias para o cumprimento dessa resolução. Tá? E no artigo 18, esta resolução entra em vigor na etapa de sua publicação, renovando-se com a lei aí 272 de 2002. Então, o que é que isso quer dizer? Que o sistema COFEN-COREM, eles orientam todas as instituições de enfermagem, todas as instituições que a enfermagem trabalha, a que todos os profissionais enfermeiros trabalhem com a SAI, tá certo? E ele orienta que as instituições deem suporte para que a enfermagem, para que o enfermeiro trabalhe com a SAI. Tá bom, pessoal? Então, veja que nós somos orientados a trabalhar com a SAI. Dentro do nosso código de ética, é o nosso direito e é o nosso dever trabalhar com a SAI, tá? E de acordo com a resolução 358 de 2009, todas as instituições, elas são informadas que o enfermeiro ele vai trabalhar com o processo de enfermagem, com a SAI. Tá bom? Tranquilo até aí? Sim.